Nome de Jesus, amém e amém. Nesse mês de abril, nós estamos tratando do tema maturidade. Você nunca se perguntou por que tem coisas na tua vida que parece que já era para ter acontecido, mas não aconteceram? Você já deu uma olhada ao teu redor e disse: poxa, esse não é o contexto que Deus tem para mim. Deus tem algo maior. Deus tem algo maravilhoso. Esse não é o patamar de vida. Esse não é o contexto que eu creio que Deus tem para mim. Aí você se pergunta, mas por quê? Por que não acontece? Não há pecado? Há uma dedicação da minha parte para com a obra de Deus? Por que não muda? Por que não acontece? Porque em algumas áreas da minha vida eu até vivo uma certa plenitude, mas em outras áreas da minha vida parece que nada acontece, está travado, parado. Esse seminário veio para trazer a você uma visão um pouco diferente da tua vida. Talvez, e muito provavelmente, existem coisas que não estão acontecendo na tua vida. Promessas que estão paradas. Por quê? Propósitos que estão parados, sonhos que estão parados. Por quê? Porque te falta maturidade. Te falta estrutura. Te falta a capacidade de poder valorizar e administrar o que Deus realmente, tem na sua vida. Talvez possa ser que o que você necessita, o que você precisa, seja maturidade, estar pronto e preparado para o que Deus tem na tua vida. Pastor, o senhor está dizendo que eu não sou maduro? Entenda que a maturidade em algumas áreas da nossa vida, ela pode ser espetacular. Eu posso ser uma pessoa madura no casamento, mas eu posso ser uma pessoa imatura no meu ministério. Eu posso ser uma pessoa madura profissionalmente. Na minha profissão, na minha empresa, eu sou uma pessoa madura, desenvolvida, domino bem, tenho uma estrutura. Porém, no meu casamento, eu sou uma pessoa imatura. Eu posso ser uma pessoa madura para lidar com a área financeira. Porém, eu posso ser imaturo para lidar com as emoções. Então, a maturidade ela é muito relativa e inerente ao que você é. Então, jamais eu posso chegar para você e falar, você é imaturo. Porque talvez em algumas áreas você seja mais maduro do que eu. Cabe a você dentro do seminário, cabe a você dentro do curso, dentro do ensinamento, você identificar aonde é que você precisa melhorar na questão de maturidade. E outra verdade é que a maturidade ela é muito, muito relativa. Por quê? Porque talvez você tenha maturidade para ter e estar aonde você está hoje. E ter o que você tem hoje. Você tem maturidade para isso. Porém, você não tem maturidade para sair desse platô, para sair desse patamar e conseguir algo maior, algo melhor, um posicionamento melhor. E quando eu estou falando de conseguir algo, de obter sucesso, de ser uma pessoa espetacular, eu não estou falando apenas de dinheiro, mas também da vida financeira. Eu estou dizendo de sucesso na sua mente, na sua área emocional, que é uma questão principal e prioritária. Você ter sucesso em teu casamento, sucesso em teu ministério, onde muitas vidas serão alcançadas, muitas almas serão transformadas. Você ter sucesso nos teus relacionamentos profissionais, na tua vida profissional. É isso, é ter uma vida espetacular. Uma vida que as pessoas olham e desejam ter a vida que você tem. E fazendo um vislumbre mais profundo de você, da tua vida, elas vão entender que a vida que você tem, que você conquistou, foi baseada no Evangelho, na palavra e numa vida entregue a Deus. Uma vida espetacular chama a atenção, causa o desejo das pessoas de ter o que você tem. E elas passarão a entender que para ter o que você tem, elas terão que ser o que você é. E para ser o que você é, elas vão compreender que você é
aquilo que o Evangelho te ensina. Logo, elas perceberão que estar em Cristo, estar na presença de Deus, é a base de tudo. Buscar o reino dos céus em primeiro lugar é a base de tudo. Os seminários aqui, em nenhum momento eles têm o foco de tirar a tua visão do Evangelho. Nunca, jamais, muito pelo contrário. É de abrir a tua visão sobre a doutrina e os ensinamentos da palavra do Senhor Deus. Então, talvez hoje você tenha maturidade para ter o que você tem hoje, para ser o que você é, para estar onde você está. Porém, para sair da onde você está hoje, para sair de onde você está estacionado, para conseguir algo melhor em qualquer âmbito ou em qualquer área da tua vida, você precisa adquirir, identificar os pontos aonde você precisa amadurecer, aonde você precisa crescer. A maturidade, ela é prerrogativa para você conquistar algo. O que é maturidade? Como eu expliquei aqui no primeiro dia do seminário, na primeira etapa do seminário, você pode ir lá no YouTube e assistir ao primeiro dia do seminário, onde eu falei sobre raízes, falei sobre tempo, falei sobre estrutura. Fiz uma comparação das nossas vidas, como a Bíblia nos ensina no Salmo 92, versículo 12. Fiz uma comparação com o cedro. É uma ministração interessante, profunda, que vai falar ao teu coração. Então, o que é maturidade? Como eu expliquei no primeiro dia, maturidade é estrutura. É uma estrutura intelectual, aplicável a qualquer área da tua vida. Então, o que é ser maduro? Ser maduro é você ter uma estrutura, você ser uma pessoa estruturada. Quando nós falamos de estrutura, nós estamos falando de sustentar algo. Você está pronto para sustentar algo. Então entenda, a tua maturidade, a tua estrutura, ela aguenta o que você tem hoje. Ela aguenta o que você é hoje. O ministério que você está exercendo, ele está limitado à tua estrutura. Não, pastor, mas Deus tem algo na minha vida e a obra de Deus na minha vida ela é sem limites. Deus me chamou para voar. Sim, positivo. Só que existe uma caminhada, existe um processo e você precisa entender que a tua maturidade limita as tuas conquistas. A tua estrutura limita o que Deus vai colocar em cima de você. Se você pega a estrutura de uma casa, você não pode construir um prédio. Se você pega a estrutura de uma casa de pau a pique, você não pode construir uma casa de tijolo. Se você pega uma estrutura para um prédio de 3 andares, você não pode construir um prédio de 30 andares. Logo, aonde eu quero chegar, isso vai me revelar e me mostrar a estrutura que eu tenho que ter. Pastor, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente. Você tem estrutura para isso? Você tem estrutura para você receber 10, 20, 30, 40 mil reais por mês? Você tem estrutura para isso? Para ganhar isso e continuar sendo a pessoa que você é? Para ganhar isso e não desfazer da tua família? Para ganhar isso e pegar o valor que você vai receber e continuar dizimando e ofertando? Será que você tem estrutura para ganhar 50, 100 mil por mês e você continuar na presença de Deus? Será que você tem estrutura para continuar sendo humilde, ganhando um salário bom? Se você não tem estrutura, talvez de outros meios você pode até conseguir, mas através de Deus não virá. Porque para Deus colocar algo na tua vida, Ele vai observar a tua estrutura. Aprenda, a tua estrutura limita as tuas conquistas. Quanto mais maturidade eu tiver, quanto mais estrutura eu tiver, mais existe a possibilidade do meu ministério crescer, da minha felicidade familiar crescer, da minha vida financeira crescer, da minha vida profissional crescer. Pastor, então pode ser que existem coisas na minha vida que não acontecem porque eu não tenho estrutura para que elas aconteçam? É isso? É exatamente isso. Oséias capítulo 6, versículo 3, o profeta vai dizer o seguinte: conhecei e prossegui em conhecer o Senhor, e o Senhor virá sobre vós como a chuva seródia. O que é a chuva seródia? É a chuva que já era para ter caído e não caiu. Então o texto fala, conheça e prossiga. Então, eu conheci a Deus, eu conheci a palavra, eu conheci o Evangelho, então eu estou nesse posicionamento. Nesse posicionamento que o texto de Oséias 6,3 está dizendo é o seguinte, nesse posicionamento, você tem essa chuva sobre você. Você tem essa bênção sobre você. Agora, prossiga em conhecer.
Então, a chuva que está parada, porque você não tem estrutura para receber, a bênção que está parada, o desenvolvimento da obra de Deus, o desenvolvimento do processo de Deus na tua vida que está parado, porque você parou de crescer. Quando você prossegue, quando você continua, então Deus continua a realizar a obra dele na sua vida. A ação de Deus na minha e na sua vida, ela é diretamente um reflexo da minha e da sua ação. Logo, se eu paro de agir, se eu paro de buscar um crescimento, se eu paro de buscar uma estrutura, um amadurecimento, logo, o agir de Deus na minha vida também vai parar. Não é porque Deus não te ama, não é porque Deus não gosta de você, não é porque o diabo está impedindo, não é isso. É porque Deus, Ele não vai dar algo para você que possa fazer com que você se perca. Deus, Ele não vai dar algo para você que vai fazer com que você se afaste dEle. Por isso, preste atenção, é necessário o crescimento. É necessário o amadurecimento. Pastor, eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero ser uma pessoa espetacular. Você quer ser uma pessoa espetacular? Você quer ser uma pessoa diferente? Você quer ser uma pessoa que realmente se destaca? Você quer ser uma pessoa que realmente tem uma identidade escrita por Deus? Uma identidade que realmente surpreende aonde você passa? Tudo isso é possível. Porque Deus não chamou ninguém para ser medíocre. Deus nos chamou para fazer a diferença. Pronto. Só que não é simplesmente eu virar aqui para você e dizer assim, olha, você é espetacular. Porque talvez você não seja. Eu olhar para você e falar que tu é uma bênção. Talvez você não seja. Tu é um campeão. Talvez você não seja. Talvez você é um derrotado, você é um perdedor. Talvez você é uma pessoa medíocre. Talvez você é uma pessoa que não é bênção na vida das outras pessoas. Ai, nossa, pastor, o fato de você reconhecer quem você é não anula, muito pelo contrário, a pessoa que você pode ser. O objetivo do seminário não é encher teu ego, encher tua bola para você sair todo felizinho, mas depois, amanhã, você tomar um choque de realidade e você ver que você não é nada disso que eu falei que você é. O objetivo do ensinamento, o objetivo dos seminários, o objetivo da escola da vida é fazer com que você enxergue. Aqui, ó, aqui não vai dar para ler. Aqui do ladinho está escrito aqui, ó, formando vencedores. O objetivo da escola da vida não é botar na tua cabeça que você é um vencedor. O objetivo da escola da vida é mostrar para você que você pode ser um vencedor. E em que pontos você precisa melhorar. E esse mês nós estamos falando de maturidade. Então vem comigo e presta atenção. Pastor, eu quero amadurecer, eu quero ter essa estrutura. Eu quero ter raiz, eu quero ter solidez. Eu quero ser uma pessoa que Deus olha para mim e pode confiar em mim uma grande obra, uma grande família, uma grande quantia em dinheiro, um grande trabalho, um grande salário que eu não vou... Eu quero ser uma pessoa madura, pastor. Eu quero ser uma pessoa madura, eu quero ter compromisso com Deus, quero ter santidade, mas acima de tudo, não quero jogar isso fora por causa da minha imaturidade. Eu quero ser uma pessoa diferente. Você quer? Beleza. Então, como que a maturidade ela ocorre na nossa vida? Como que isso acontece? Bom, o primeiro processo, e esse é muito claro, é através da dor. A dor, infelizmente, é um processo, é um meio pelo qual o ser humano ele vive grandes transformações. Por exemplo, você pega tudo que a Terra está passando, tudo que a humanidade está passando, a dor da pandemia despertou em algumas pessoas o melhor delas, a solidariedade, o chorar junto, o abraçar, a importância que o pai tem, a importância que a mãe tem. Despertou a gratidão pelo seu emprego, pelo seu serviço, porque você foi com medo de perder. É ruim? É péssimo. Queria que estivéssemos assim? Claro que não, mas a dor, ela desperta coisas, por vezes, um lado bom do ser humano, às vezes também um lado mau. Mas a dor é uma forma em que Deus, por vezes, usou para produzir a maturidade. Mas eu não quero falar sobre dor agora. Eu quero falar que se eu e você, nós queremos alcançar uma estrutura além do que é que nós temos hoje,
baseado no texto de João 8,32, eu quero dar início aqui na ministração de hoje. João 8,32, hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento. Isso é de suma importância. Repita essa palavra, repita: autoconhecimento. O que é autoconhecimento? É você conhecer a si mesmo. João 8,32 diz o que é a palavra? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse texto, ele fala sobre autoconhecimento. Não, pastor, esse texto, ele fala sobre o conhecimento da verdade. Ele fala sobre o conhecimento da palavra. E o conhecimento da palavra me liberta. Deixa eu fazer uma pergunta para você, rapidinho. O que é realmente um culto de libertação? O que é realmente um culto onde as pessoas são libertas? É um culto de oração forte? É um culto onde o pastor fala grosso, bate o pé e expulsa demônios área por área da nossa vida? Será que isso é um culto de libertação? O verdadeiro culto de libertação, o verdadeiro momento de libertação é quando eu me deparo com a verdade, com a palavra. Aí você fala assim: pô, pastor, então eu sou liberto quando eu conheço a palavra. É que quando você conhece a palavra, quando você conhece a palavra, quando você tem conhecimento da verdade, o que a palavra vai fazer com você? Porque o simples fato de eu conhecer um versículo da Bíblia não me faz uma pessoa diferente. O simples fato de eu conhecer o que está escrito não me faz uma pessoa liberta. Mas o processo que a verdade ela causa em mim, e quando eu aceito esse processo, então há a libertação. Do que você está falando, pastor? Preste atenção. A palavra, o que ela faz conosco? A palavra, ela mostra quem nós somos. E só há verdadeiramente uma mudança do ponto A para o ponto B, quando eu reconheço quem eu sou e aonde eu estou. Porque eu só mudo de onde eu estou se eu enxergo que onde eu estou não é algo para mim. Eu só mudo quem eu sou quando realmente eu olho para mim e eu reconheço que eu preciso mudar. Quando não há um reconhecimento da necessidade de mudança, a mudança não existe. Você pode vir nos cultos quantas vezes você quiser. Você pode assistir todos os seminários da Escola da Vida. Você pode assistir todas as pregações. Você pode contratar o melhor coach do mundo. Você pode andar ao lado de Jesus. Se você não tiver um autoconhecimento de quem você é, do ponto A onde você está, você nunca viverá a mudança para que você chegue no ponto B. Só há o tratamento da doença quando eu reconheço que estou doente. Só há a libertação de quem eu sou quando verdadeiramente eu tenho um impacto e eu passo a enxergar que eu não sou aquela pessoa que realmente eu acho que eu sou. Por exemplo, eu quero ser liberto, pastor, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero evoluir. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer é reconhecer quem você é. Quando você reconhece quem você é e você começa a perceber que você não é tão espetacular assim, que você não é um marido tão bom assim, que você não é uma esposa tão boa assim, que você não é um profissional tão bom assim, que você não é um vizinho tão legal assim, que você não é um crente tão legal assim, tão santo como você acha que você é. Quando você começa a tirar as camadas que você mostra para as outras pessoas e começa a se despir
e realmente reconhecer quem você é, então você estará pronto para uma verdadeira mudança. Enquanto eu permanecer escondido debaixo de utopias, enquanto eu permanecer escondido debaixo de estereótipos que me fazem sentir bem, mas não provocam uma verdadeira mudança na minha vida, não haverá mudança. Não haverá liberdade, não haverá liberdade de ser feliz no casamento, não haverá liberdade de ser feliz na vida financeira, não haverá liberdade de você ser feliz na vida profissional, não haverá liberdade de você ser feliz na vida acadêmica, não haverá possibilidade, não haverá liberdade de você ser feliz no teu ministério. Por quê? Porque não há uma mudança. Não havendo essa mudança, você não cria a estrutura necessária para você sair da mediocridade e alcançar o que é espetacular. Lembra? A minha estrutura limita as minhas conquistas. E para que eu possa mudar a minha estrutura, não basta você acordar amanhã e falar: agora eu sou uma pessoa espetacular. Não é assim que funciona. Você primeiro precisa reconhecer quem você é. Pastor, meu casamento não está bem. Então, antes de você vasculhar problema na vida da tua esposa ou do teu esposo, você vai olhar para você. Aí, você pode olhar para você e falar assim: não, mas o problema não sou eu. Por quê? Porque você está se comparando com base no que você acha. E isso é um problema. Por isso é necessário que você conheça a verdade para que ela te liberte. Porque a palavra, ela vai tirar os seus achismos, as suas opiniões construídas no decorrer da sua vida. A palavra vai tirar o que você acha, a palavra vai tirar os teus preconceitos, a palavra ela vai tirar os teus paradigmas e ela vai realmente mostrar quem você é. No templo antigo, antes do sacerdote ministrar, antes do sacerdote chegar e servir ali no templo ou no tabernáculo, o primeiro local que ele passava, o primeiro utensílio, né, que ele utilizava era a chamada bacia de bronze. Então o sacerdote, antes de fazer ali a sua trajetória, o altar de sacrifício, o incensário, a mesa dos pães, antes dele fazer a sua trajetória na casa de Deus, ele tinha que passar pela bacia de bronze. A bacia de bronze, de início, ela fora feita lá no começo, lá no deserto, ela fora feita com os espelhos do Egito. Os espelhos que foram doados de bronze, foram derretidos e feito naquela fundição, fizeram a bacia de bronze. Então, antes deles ministrarem, antes deles servirem ao povo, a primeira coisa que eles faziam é passar pela bacia de bronze para poder se lavar. Mas existe um simbolismo dentro dela, porque ela fora feita de espelhos. Então, antes de eu fazer algo para alguém, ministrar, antes de eu tentar sair de onde eu estou, eu preciso me ver. Entende? Eu preciso me ver, eu preciso olhar e ver quem eu sou. Porque para mim saber onde eu vou chegar, eu tenho que saber onde eu estou. Eu não posso ficar onde eu estou e achando que eu já sou aquilo que eu quero ser, achando que eu já estou no nível que eu não estou. Quando você realmente põe o teu pé no chão, você consegue alcançar lugares maiores e plataformas na tua vida, platôs maiores. Então, se eu quero mudar, eu tenho que reconhecer quem eu sou. Você precisa reconhecer quem você é. E na atualidade, nós temos uma problemática com isso. Por quê? Porque dentro das igrejas, nas ministrações, o que nós ouvimos, né? Você é um vencedor, mas você olha para a tua vida e você vive em derrota. Deus já te abençoou, aí você olha para a tua vida e você é cheio de dívida. Deus é na tua casa, Deus é na tua família, aí você olha para a tua família, está um pé de guerra. Porque a única coisa que as pessoas conseguem com isso é trazer apenas uma massagem no teu ego no momento em que você está ouvindo essas coisas, mas isso não causa transformação. Por muitas vezes, para arrancar um glória a Deus e para fazer um culto avivado, eu massageei pessoas, o ego de pessoas.
E eu comecei a perceber a ausência de transformação. Por que havia essa ausência de transformação? Porque as pessoas estavam ouvindo uma palavra que colocava elas numa posição de conforto. Pô, legal. Pô, o pastor é uma bênção. Que culto abençoado. Nossa, me emocionei. Beleza. Chora aqui porque massagearam o teu ego e chora lá porque tua vida não muda. Chora aqui porque o profeta disse, eu acredito em profecia, mas por vezes é usado isso para massagear o ego das pessoas. Chora aqui porque, ai, Deus falou comigo, falou que vai me abençoar e que vai mudar e que vai acontecer, mas de repente você chora lá porque nada muda. Não sai da pobreza, não sai da dificuldade no casamento, as portas não se abrem, é só briga, discussão dentro de casa, o teu ministério está parado, tua vida está estagnada. Aí você percebe que não condiz? Não condiz por quê? Aí às vezes eu ministro, eu falo, aí alguém fala, poxa pastor, né, a palavra foi pesada. Não, não tem palavra pesada. É porque nós estamos acostumados com outro tipo de ministração. Nós estamos acostumados a receber elogios para nos fazer sentir bem naquele momento. Mas eu pergunto para você, você quer uma palavra que te faça sentir bem naquele momento? Ou você quer uma palavra que confronte você, você veja realmente que você está errado, precisa melhorar, e você identifica na tua vida através da palavra, que é o espelho, vê realmente quem você é. Você identifica, né, os pontos na tua vida onde você precisa melhorar e você começa a trabalhar. Você ora, pede ajuda para Deus, jejua, consagra, aí sim repreende o mal. Você começa a trabalhar em cooperação com Deus e de repente a tua vida ela começa a desenvolver. Por quê? Porque você viveu a verdadeira libertação. Você pode vir no culto e realmente estar atormentado por um espírito maligno. Oramos, o espírito sai porque há poder no nome de Jesus. O que Jesus disse? Você ora, o espírito sai da casa. Mas meu amigo, se você não cuida da casa, ele não somente volta, como traz 7 piores. Você viveu uma libertação? Você viveu um alívio momentâneo. E evangelho, palavra de Deus, o que Deus tem na tua vida não são alívios momentâneos. Deus, ele não quer apenas te dar uma folga nos teus problemas. Deus quer ir lá no profundo, na causa real dos teus problemas, e tirar a fonte aonde o mal se alimenta, tirar a fonte que realmente estraga a tua vida. Não é somente tirar o diabo por uma semana, mas é fechar as brechas e tirar toda a possibilidade dele trabalhar na tua vida. É isso. Então, a estrutura que eu preciso, ela vem dentro de uma prerrogativa de eu reconhecer quem eu sou. O texto de João 8,32, ele está inserido num capítulo muito interessante. João, capítulo 8, já no versículo 1 em diante, diz que Jesus estava orando no monte, ele desce e começa a ensinar. Esse era o foco de Cristo, porque ele entendia que a libertação vinha através da palavra e do ensinamento. Então Jesus está ensinando. No que ele está ensinando, vem os homens religiosos, judeus, e pegam uma mulher que foi pega no próprio ato de adultério. E dizem para Jesus, eles falam o seguinte, eles falam, olha, essa mulher foi pega no próprio ato de adultério, a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada, e o Senhor, o que diz que devemos fazer com ela? Eu quero aqui nesse momento, tirar um pouco o foco da mulher e também de Jesus, do que ele fala logo após, e vamos olhar para esses homens. Como esses homens estavam se sentindo? Eles estavam se sentindo superiores. Eles estavam se sentindo santos. Eles estavam se sentindo perfeitos, porque o adúltero é ela. Ela é a pecadora, nós não somos como ela. Ah, meu amigo, mas aí é muito fácil. É muito fácil você achar que tu é maduro, que tu é santo, que tu é perfeito, comparando-se com pessoas que têm uma maturidade, uma santidade, uma vida inferior do que a tua. Aí é lógico que você vai se destacar. Por isso, você não pode usar pessoas que você observa e fala, poxa, eu posso não ser perfeito, mas também não sou que nem ele.
Isso te dá uma sensação de alívio, de conforto, preconceituoso, religioso, falso santo, desviado para a direita. É isso que você é quando você faz esse tipo de situação. Quem era o santo naquele momento? Na cabeça deles, era eles. Porque eles estavam se comparando com uma mulher que tinha sido pega no próprio ato de adultério. E Jesus, ele agacha-se, dá uma resposta madura. Qual é a resposta madura que Jesus dá? Qual? Ah, pastor, aquele que não tem pecado e que atira a primeira pedra. Essa não foi a primeira resposta de Jesus. Como não? Essa não foi a primeira resposta. Como não? Essa não foi a primeira resposta de Jesus. A primeira resposta de Jesus àqueles homens que queriam apedrejar aquela mulher foi o silêncio. É a resposta mais madura que você pode dar. O silêncio te dá tempo para orar. O silêncio dá tempo para pensar e responder com sabedoria. O silêncio dá tempo de você analisar a situação. O silêncio. Jesus responde com o silêncio. É a resposta mais madura que você pode dar. Então aprenda isso. Então eles insistem, Jesus se levanta, aí ele fala, olha como vai mudar a situação. Jesus é a verdade, ele não é a verdade? Olha o que a verdade vai fazer. Jesus se levanta, e a verdade não é espelho, a verdade não mostra quem você é. Até aqui quem era o santo da história? Eles. Até aqui quem era o perfeitinho da história? Eles. Quem era os crentinhos bonzinhos da história? Eram eles. E queriam apedrejar aquela mulher, era pecadora, não valia nada, isso, aquilo, outro. Jesus se levanta, a verdade se coloca de pé, o espelho se issa. Ele olha para eles e fala, aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. O que a verdade fez? Mostrou quem eles eram. Quem apedrejou aquela mulher? Ninguém. A verdade te confronta. Agora, eles não estavam mais se comparando com a mulher. Jesus disse para eles assim, ó, aquele que não tem pecado, aquele que realmente é superior a essa mulher, atire uma pedra nela e responda, quem atirou? Quem foi que condenou aquela mulher? Ninguém. Porque quando eu sou confrontado pela verdade, eu percebo quem eu sou e eu começo a abandonar as minhas antigas atitudes. Lembra que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, ele vai dizer, quando eu era menino, eu agia como menino, pensava como menino, tinha atitudes de menino. Agora que eu sou homem, passei a ter atitudes relativas de homem. O que ele está falando? Ele está falando de imaturidade e de maturidade. É disso que ele está falando. Ele está dizendo, quando eu era imaturo, eu tinha atitudes imaturas. Agora que eu venho a ser maduro, as minhas atitudes são maduras. Quando, não basta você amanhã, e agora eu sou maduro, eu estou participando do seminário, né? Pastor Ayrton me ensinou e agora eu sou maduro. Eu sou uma pessoa diferente, vou até deixar criar barba. Preste bem atenção. Ao fato de você achar que você é maduro não muda nada, são as suas atitudes de imaturidade que devem ser abandonadas. Quando a verdade fica de pé diante daqueles homens, Jesus mostra para eles quem eles são. O que eles fazem? Eles abandonam a atitude que eles estavam intentando fazer. Eles apedrejaram aquela mulher? Não, eles não apedrejaram ela. Porque a verdade, Jesus mostrou quem eles realmente eram. Se você tem um amigo, ele não te confronta, ele não te ama. Não se escandalize com o que eu vou falar agora. Por favor, procure entender. Se o teu pastor não te confronta, ele não te ama. Ele não está um pingo, nem um pouquinho interessado na tua evolução. Ele quer apenas os teus frutos. E um dia, quando você não puder dar mais fruto, ele te lança fora e arruma uma árvore melhor. Quando o teu marido ou a tua mulher não te confronta, quer dizer que não há mais uma importância no teu crescimento e na tua evolução. O Evangelho é o Evangelho da salvação, transformação, libertação. Mas esses processos não vão acontecer só porque alguém fala assim, creia, tenha força, você é uma bênção, estamos a caminho do céu. Vira para uma pessoa que não quer Cristo e fala, irmão, você está a caminho do céu. Isso vai fazer ele ir para o céu? Não. Vai ter que ter um processo de reconhecimento de quem ele é e uma verdadeira transformação. Pastor, mas estou orando, Deus vai transformar a minha vida. Não é assim que funciona.
Se você está dizendo que Deus é que transforma a tua vida, logo todas as pessoas que não são transformadas é culpa de Deus. Então Deus é muito sacana de botar pessoas no inferno que Ele não transformou porque Ele não quis. Você enxerga Deus dessa forma? Deus é nosso amigo, Deus é nosso Pai, Deus é nosso Senhor. Porém, é necessário que você ouça as instruções dEle. E Ele vai te ajudar a você reconhecer realmente quem você é. Qual é a função do Espírito Santo? Derramar poder. Mas não é a principal. Não é a principal. E digo mais. A função do Espírito Santo não é derramar poder. O poder já foi derramado. Atos capítulo 2. O Espírito Santo já foi dado. O poder está aí. É só você buscar que ele vem. Está aí. A função principal do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Reconhecer o homem do pecado. Mas como reconhecer o homem do pecado? O Espírito Santo vai virar para você e vai falar: aquilo ali é pecado, aquilo lá é pecado. É dessa forma. É convencer o homem do pecado que está nele. É ele virar para você e falar: você está errado. Se o Espírito Santo não serve para você, para mostrar quem você é, se você é inflexível, se você é duro, a instrução do Espírito Santo é: tu quer poder, tu quer dom, tu quer língua, tu quer crescimento, tu quer que ele haja no teu casamento? Não vai acontecer. Primeiro ele vai trabalhar na tua vida, ele vai te dar estrutura para que você possa sair da mediocridade e ser uma pessoa espetacular. Quer que Deus trabalhe na tua vida? Eu quero, então deixa ele mostrar quem você é. Pega Davi, Salmo 139. Davi, ele vai falar: Senhor, sonda-me e me conhece. Vê se há em mim caminhos maus. O que Davi está dizendo? Ele está dizendo: Senhor, eu não tenho capacidade de inferir a mim um autoconhecimento. Então, Senhor, sonda-me. O que é sondar? É ir além do superficial. Senhor, vai profundo. Vai, Senhor, lá dentro, quem eu realmente sou. Sonda-me e me conhece. Ele fala assim, e vê se, escute, vê se há caminhos maus. Ele não fala: Senhor, vê os caminhos maus que há em mim. Ele fala: Senhor, vê se há caminhos maus. O que esse se quer dizer? Quer dizer que está falando: Senhor, eu não enxergo em mim caminhos maus, mas se tiver, só o Senhor tem capacidade de realmente enxergar quem eu sou. Então vê se há em mim caminhos maus. Aí Davi, orando no Salmo 139, ele vai dar continuidade na sua oração. Ele vai dizer assim: Senhor, vê se há em mim caminhos maus e me muda, Senhor, me transforma, porque sou total e completamente dependente do Senhor. Não, Davi não ora assim. Olha o que ele vai dizer. Ele vai falar: Senhor, sonda-me, vê se há em mim caminhos maus. E ele vai dizer: endireita as minhas veredas. Ou seja, Senhor, me ajude a tomar as atitudes corretas, os meus caminhos. Senhor, endireita, me ensina. Ele vai falar: ensina-me a andar pelos caminhos de vida eterna. Ele fala: Senhor, me ensina. Senhor, me mostra aonde eu estou errado. E me mostra como que eu tenho que fazer para acertar. Quem mostra o caminho errado é a verdade. Quem mostra quem você é a verdade. Quem mostra o caminho que você tem que trilhar é a verdade. Mas do ponto A, de quem eu sou, para o ponto B, para quem eu tenho que ser, essa atitude está completamente nas tuas mãos. Se 1000 pessoas ao meu redor quiser que eu mude, mas eu não quiser mudar, não haverá mudança. Se 1000 pessoas ao meu redor se 1000 pessoas ao meu redor não quiser que eu mude, mas eu quiser mudar, haverá mudança. Tem pessoa que não muda porque não quer. Não é por causa dos outros, mas é porque você não reconhece que você errou. Existia um homem na Bíblia Sagrada chamado Naamã, no livro de Reis. E Naamã, ele era um homem, põe na lista aí, era um homem rico, poderoso, um general do exército da Síria. Até o Senhor dos altos céus o tinha em autoestima. Então a Bíblia vai começar a listar
a Bíblia vai começar a dizer: Naamã, general, um homem poderoso, um homem que tinha finanças, um homem que tinha um cargo. A Bíblia vai dar pontos positivos, mas vai dizer assim: porém, ele era leproso. Naamã, ele tinha muitas coisas, tinha família, tinha cargo, tinha dinheiro, tinha status, mas ele não podia desfrutar de nada disso, porque ele era leproso. Ou seja, ele tinha a possibilidade de gozar de grande prosperidade em todas as áreas da sua vida, mas havia algo na vida dele que era a lepra, que atrapalhava ah, ele de viver, de gozar, de poder ser feliz com aquilo que ele tinha. E por causa da sua lepra, perdão, irmãos, é que algo que me atrapalhou. Por causa da sua lepra. Então, ele ouviu dizer que havia um homem chamado Eliseu, um profeta, que poderia trazer a ele a cura. Ele foi até Eliseu. Quando ele chega até Eliseu, Eliseu nem vai atender ele. Eliseu manda que ele vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E ele não gosta dessa ordem. Ele fala: não vou mergulhar no Rio Jordão. Lá na minha cidade, lá na Síria, lá no meu país, rios como Abana e Farpá são rios mais limpos. Me pergunte uma coisa: o Jordão era sujo? Não. O Jordão era um rio poluído? Não, não era. O problema de Naamã não era o rio. Ele não quis mergulhar, mas o problema não era o rio. O problema é que ele não queria expor a sua lepra. Ele não queria que as pessoas vissem o estado a qual ele estava. Isso é um problema, porque o não reconhecer quem eu sou, o não reconhecer a lepra que eu tenho, isso vai vetar, vai impedir a minha cura. Quando eu não reconheço a minha lepra, eu nunca deixarei de ser leproso. Quando eu não reconheço os meus defeitos, eu nunca caminharei para a perfeição. Quando eu não reconheço as minhas falhas, eu nunca caminharei para o sucesso. Eu vou sempre ser a pessoa que eu sou. Você está satisfeito com o que você é? Não, pastor, eu quero mudar. Então está na hora de você expor a sua lepra. Como assim, pastor? Você é mentiroso? Então assuma que você é um mentiroso para que você possa não mentir mais. Você é uma pessoa depravada? Assuma que você é uma pessoa depravada. Assuma que esse é teu erro. Assuma que esse é teu pecado. E comece a trabalhar para que isso mude. Você é uma pessoa que as pessoas olham para você e falam: tu é bênção, mas só tua família sabe quem você é dentro de casa. Que você não é bênção para tua esposa, não é bênção para os teus filhos, não é bênção para o teu esposo, que você não é bênção no teu trabalho. Você precisa reconhecer quem você é. Alguém fala para você: pô, você é assim, você é assado, e você se ofende com a crítica. Não faz isso. Não pegue a crítica como algo que é para te colocar para baixo. Não, às vezes ela é verdade. Às vezes a crítica não vem para te machucar. Às vezes a crítica não vem porque estão te perseguindo. Às vezes a crítica está vindo porque alguém enxerga em você uma possibilidade que você tem de crescer, mas você não enxerga. Alguém te critica e fala para você: olha, filho, faz dessa forma, desse jeito, daquele outro. Mas você fala: não, né? Mas é porque isso, porque aquilo. Não, senhor. Procure entender e compreender que quando eu reconheço quem eu sou, quando existe um autoconhecimento, então logo haverá uma transformação. Amém? Então, Naamã, naquele momento, ele falou: pô, não vou. Aí um soldado falou: Senhor, nós estamos aqui. Tira a armadura aí, meu filho. Mergulha. E ele tirou, com certeza, com muita vergonha, mergulhou e foi curado. Foi curado. Não era o processo que ele queria. Não foi da forma que ele queria. Porque aquilo o envergonharia. Mas se expor diante de Deus as minhas falhas, os meus erros, reconhecer que realmente o problema da minha família sou eu, o problema do meu casamento sou eu. Ai, mas é que a crise isso, a crise aquilo, beleza. A crise isso, a crise aquilo. Me responde uma coisa: você está devendo só na crise? Seu nome ficou sujo na crise? Você tinha briga no seu casamento só na crise? A única coisa que você fez foi achar um bode expiatório que é o coronavírus, mas na verdade o problema sempre foi você. E talvez se tivesse tudo bem e você tivesse uma outra estrutura, você passaria por essa crise de boa. Por quê? Porque o que nós somos realmente influencia completamente o nosso contexto. É fácil culpar alguém. É fácil botar o diabo
na cadeira dos réus, é fácil colocar Deus na cadeira dos réus, é fácil você pegar a tua igreja e culpar a tua antiga igreja por causa do teu ministério que está parado. A culpa é tua, filho. Não, pastor, mas enterraram o meu dom. Não te enterraram nada. Os dons de Deus são irrevogáveis. O que Deus tem na tua vida continua de pé. As promessas que Deus fez continuam de pé. O que fizeram com você apenas colocou uma pá na tua mão, mas quem enterrou foi você. Foi você. Mas, pastor, doeu. Paciência. Paciência. Se eu fosse olhar para todas as dores que eu passei, eu não estaria aqui. Muitos dos seminários que são ministrados são baseados nas dores que eu passei. Logo, ressignifiquei tudo aquilo, transformei em algo bom, e passando para você, transmitindo para você. Então, eu tenho que parar de terceirizar os culpados da minha vida, a minha falta de maturidade. Então, pastor, eu quero melhorar. Você quer melhorar? Reconheça quem você é. Eu falei que o capítulo 8 era muito interessante. O capítulo 8, do versículo 1 em diante, quando vai falar da mulher ali que ia ser apedrejada, nós falamos aqui que por vezes nós achamos que somos bons porque nos comparamos com pessoas piores que nós. E está errado isso. É muito fácil você achar que é santo porque tem um irmãozinho da tua igreja que pecou. É muito fácil você achar que é o pregador porque um irmãozinho da tua igreja que você ouviu pregar não fala muito bem. Querido, para com isso. Eu não posso usar pessoas como referência, ou pessoas que, ao meu ver, ao seu ver aí, né, são piores ou mais falhas do que eu. Não posso usá-las como referência. Isso vai me fazer sentir bem. Sabe o que você tem que fazer? Use a palavra como referência, que ela vai mostrar realmente quem você é. Foi o que Jesus fez com aqueles homens. Logo após, Jesus ali na ministração, logo após que isso acontece, Jesus vai dizer assim, ó, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quantas pessoas querem viver nas trevas, na mentira? Por quê? Porque a luz expõe. A luz mostra realmente as falhas. A Bíblia conta uma história muito interessante. Jesus fala de uma parábola muito interessante. Lucas capítulo 15, versículo 8. É a história da moeda perdida, da dracma perdida. A mulher tinha 10 dracmas, ela perde uma. E o interessante aqui, pastor, você vai falar do valor que eu tenho, do valor da dracma. Deixa eu te falar uma coisa. A dracma, ela valia a mesma coisa que a dracma perdida, valia a mesma coisa que as outras 9. A diferença é que ela estava impossibilitada de ser usada, porque não estava na mão da sua dona. Então, quem está na igreja, ou quem está afastado, ou quem está parado, tem o mesmo valor. O chamado é o mesmo, o dom é o mesmo. A diferença é que talvez você não esteja na mão do teu Senhor. Dessa forma você fica impossibilitado para uso. Quando você resolver voltar, você poderá ser grandemente usado. Então vamos lá, não quero falar do valor da dracma. Eu quero falar da forma que aquela mulher fez para poder achar a dracma. A Bíblia vai dizer que a primeira coisa que ela faz, ela falou, eu preciso achar minha dracma. Ela percebeu, está escuro. E estando escuro eu não consigo enxergar nada. Ela acende a candeia. Ela acende a luz. Então, se você é a dracma perdida, se você está dentro da igreja, porque ela se perdeu dentro de casa, se você está dentro da igreja, mas esqueceu a tua identidade, esqueceu o teu valor. Por falar em identidade, domingo nós ministramos sobre isso, depois você procura a palavra lá no YouTube. Você perdeu a sua identidade. O que a pessoa que ela está dentro da igreja e perdeu a sua identidade, o que ela quer? Você é uma dracma tão maravilhosa, você é uma dracma tão... Você tem valor, volte para o teu lugar. Por vezes isso pode funcionar, mas provavelmente isso pode tornar você uma pessoa viciada em mimos. O que foi que aquela mulher fez? Ela acendeu a luz. Quando ela acende a luz, ela acha a dracma. Não, ela varre a casa. Que ela percebeu que o problema não era só a dracma perdida, mas a sujeira que ali havia. Quantos de nós não vivemos uma transformação, não estamos nas mãos de Deus? Quantos de nós não vivemos realmente o que Deus tem para nós? Por quê? Porque a gente não acende a luz da verdade na nossa vida. Nós não aceitamos críticas. Nós não aceitamos as pessoas nos mostrarem realmente, Deus nos revelar realmente aonde erramos, porque para isso tem que acender a luz, e isso vai expor que a tua casa tem que ser limpa. Vai expor que o teu contexto ele tem que ser limpo. Que a questão não é só você ser dracma, mas é aonde você está perdido.
é de que forma que está a tua vida hoje. Entende? Que para que possa haver uma transformação, tem que haver clareza, sinceridade. Você tem que falar, não, realmente, eu não sou bênção. Eu lembro uma vez que a gente estava aconselhando, eu não lembro quem são as pessoas, mas eu lembro dessa passagem. Nós estávamos aconselhando, estava eu, um co-pastor da igreja da nossa época, e a pessoa não lembro muito bem quem era. E esse co-pastor estava aconselhando e falando para essa pessoa, olha, você é uma bênção nas nossas vidas. E eu só ouvindo, ele foi falando, aquilo foi me irritando. Eu falei, pastor, para. Eu virei para o irmão e falei assim, você não é bênção, você dá muito trabalho, você não ocupa a posição que você precisa realmente ocupar de Deus na tua vida. Lógico que eu sempre dei amor e carinho para esse irmão. Para mim poder estar falando isso, é porque já passamos por um processo de primeiros socorros. E agora estávamos tratando feridas profundas, né? E essa pessoa, ela não me xingou, ela não ficou com raiva, ela entendeu, ela aceitou e ela mudou. Ela mudou porque ela foi confrontada. Aí o pastor estava ali, ai, você é uma bênção. Não era o pastor Oséias, tá? Ai, você é uma bênção. Não é bênção. Ai, você é uma bênção nas nossas vidas. Não é, pelo menos na minha não é. Dá um trabalho pra caramba, irmão. Qual que não é bênção na minha vida se ele me dá trabalho? Se ele me faz gemer, se ele me faz chorar. Não é bênção. Mas pode ser. Mas pode ser. Não é uma pessoa assim, mas pode ser. Não é a pessoa que eu espero, mas pode ser. Então Jesus ele vai dizer ali, ele diz, eu sou a luz do mundo, ainda em João capítulo 8. Ele vai dizer, eu sou a luz do mundo. Então, se eu quero realmente ter a estrutura que eu preciso reconhecer quem eu sou. Espera lá. Eu quero construir aqui, em cima desse alicerce, eu quero construir um apartamento, quero construir um prédio enorme aqui. Beleza, a tua vontade é louvável, mas você não pode sair construindo. Você tem que ver se a estrutura aguenta. Você não pode fingir que a estrutura não aguenta, porque lá na frente você vai sofrer as consequências. Você vai perder a estrutura e tudo que você gastou e investiu na tua vida é a mesma coisa. Você precisa conhecer a verdade. Você precisa entender aonde você está hoje. Quem você é hoje? Quem você é hoje? Quem é você? Quem é você? Talvez você está escondido atrás de uma armadura para que ninguém veja a tua lepra. Você nunca será curado. Você nunca será liberto. Ai, mas o meu pastor tem uma palavra dura. Legal, ótimo, melhor pastor você não teria. Ai, o meu pastor, ele não passa a mão na cabeça. Porque você quer que passe a mão na sua cabeça? Então você está no lugar errado. Você está vivendo debaixo de uma religião errada. Não é dessa forma que o Evangelho trata as pessoas. O Evangelho mostra quem elas realmente são. Acompanhe a vida de Pedro, um discípulo problemático, que ele tinha uma grande dificuldade de autoconhecimento. Jesus falava assim, ó, um de vocês vão me trair. Todo mundo falava assim, dos que estavam ali na mesa com Jesus, Senhor, porventura sou eu? Senhor, porventura sou eu? Imagine ali, os discípulos um a um, falando para o Senhor, Senhor, será que sou eu? Esse será que sou eu revelava o quê? Eles falavam, Senhor, pode ser que eu te traia. Eu reconheço que eu sou falho. Será que sou eu, Senhor? E na vez de Pedro, o que ele falou? Eu não. Nunca te trairei. Jesus falou, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Eu, Senhor, vou contigo até a morte. Ele não reconhecia quem ele era. Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, quando você se converter, então você vai ajudar os teus irmãos. 3 anos com Jesus, Jesus falou para ele, você não é convertido. Me recordo uma certa feita que estava aconselhando uma determinada irmã. E ela começou a falar, pastor, a igreja está toda errada. Eu não estava errada. Pastor, isso, aquilo, outro. Na verdade, ela tinha vivido um problema, um dissabor com o irmão lá, e a igreja estava toda errada e tal. Eu virei para ela e falei assim, irmã, eu acho que você não andaria com Jesus. Como? Você não andaria com Jesus. Jesus tinha discípulos truculentos, desobedientes, briguentos, orgulhosos, andavam armados com facas em sua cintura. Você não andaria com Cristo. Você é tão crítico que você não conseguiria andar com Ele. E Pedro era assim, ele tinha essa dificuldade de autoconhecimento.
Jesus falando para ele, olha, filhão, você está 3 anos comigo aqui, mas tu não é crente. Você não se converteu, nem convertido você é. Jesus não quer dizer que eu tenho que sair por aí machucando as pessoas com palavras, não quer dizer que eu tenho que sair por aí, né, expondo, olha, você é isso, você está assim porque você é isso, ou seja, você está vivendo isso porque você merece. É verdade? É. Porém, existem diversas formas de você expor e fazer a pessoa entender. Não precisa machucar ninguém, não é o nosso objetivo, mas um choque de realidade, por vezes, é necessário. Por isso que às vezes vem a dor, para enxergar realmente quem você é, para enxergar realmente quem eu sou. Então, Pedro, ele tem esse choque de realidade, de autoconhecimento, e somente quando ele reconhece quem ele é, ele realmente viveu uma mudança. Somente quem você reconhece, quando você reconhece quem você é, verdadeiramente você vive uma mudança. Você percebe que os seminários, as pessoas falam, nossa, pastor, que bênção, como Deus fala comigo, são mensagens simples. O que eu estou falando para você aqui desde o começo, te dando vários exemplos bíblicos? Reconheça quem você é. Seja sincero, é a única forma de você viver uma mudança. É a única forma. Quando Jesus ele vai mandar as cartas, as 7 cartas do Apocalipse, como que ele começa as cartas? Ele começa se identificando e identificando as igrejas. Ele fala, escreve isto, assim diz aquele, o alfa e o ômega, o primeiro e o último e tal. Ele fala, eu sei quem você é, eu sei das tuas obras, eu sei que não é quente nem frio, eu sei que... Ele fala, eu conheço você. Então, tem alguém que te conhece melhor do que Deus? Não, pastor, não tem. Deus vai sentar com você numa cadeira na sua sala e te mostrar todos os pontos errados da tua vida. Ele pode fazer? Pode, mas provavelmente ele não vai fazer. Por quê? Porque já tem a verdade, já tem a palavra que é pregada, que é ensinada, que está aí na tua mão, não é? Mas você prefere as coisas ficar ruim? Você prefere você viver nesse alto e baixo e viver pedindo oração? Aí tem gente aí que vai falar, pô pastor, estou ofendidinho agora porque eu pedi oração para o senhor, eu estou falando de mim, eu não estou falando de ninguém. Quem é que não precisa de oração nesse momento de Covid, de dificuldade? Por favor, seja maduro, não seja criança e entenda. Não estou dizendo que você não deve pedir oração, não é isso. Eu estou dizendo de pessoas que não buscam uma transformação e quer buscar na oração um remédio. Pare de buscar na oração do pastor, da igreja, como um remédio para a tua vida. Pega a verdade e faz dela uma vacina. Dessa forma você não ficará doente, logo não precisará de tratamento. E daí você pode orar por outras pessoas, levar cura para outras pessoas. Quando nós olhamos para a Bíblia, estamos encerrando, chegando já aqui na parte final. Isaías 38, o que nós vamos enxergar? Nós vamos enxergar um rei chamado Ezequias. Ezequias foi um rei bom, que agradou ao Senhor em um momento da sua vida. Mas em outro momento ele não agradava mais a Deus. E para ele estava tudo bem. Até que o profeta Isaías entra na casa dele e fala, arruma a tua casa porque tu vai morrer. Ele vira para a parede e chora e fala, Deus, lembra de quem eu era. Senhor, lembra de tudo que eu fiz. E ele se arrepende. Ele pede perdão. O profeta volta e não só retira a sentença de morte, como ainda acrescenta mais 15 anos de vida a ele. Quantos de nós estamos debaixo da síndrome de Ezequias, me justificando hoje por aquilo que eu fui no passado? Mas, meu amigo, o que você foi no passado, se foi algo bom, serviu a Deus, isso não te faz uma pessoa certinha hoje. Desculpa. Não faz. Se no passado você foi salvo, estava num processo de salvação, mas agora você se afastou, desculpa, você não está mais salvo. Se no passado você foi uma bênção, mas agora você é uma pessoa completamente diferente, mudou, uma pessoa ruim, desculpa, você não é mais bênção. O que você foi no passado, querido, não torna você uma pessoa melhor hoje, é o que você é hoje que conta. O que você foi no passado não vai te dar estrutura para você receber algo melhor amanhã.
O que você foi no passado te trouxe até o hoje. O que você foi no passado te deu estrutura para você viver o que você está vivendo hoje. O que você viveu no passado não te dá estrutura para você viver o amanhã. É o hoje, é o que você é hoje, é o que você planta hoje, é o que você determina hoje, é o que você reconhece que você é e onde você precisa mudar, que realmente vai trazer no teu amanhã algo espetacular, ou não. Ou não. Ele reconhece quem ele é, ele se arrepende, então Deus muda o quadro, Deus muda a história dele. Por que tem pessoas que não saem da mediocridade? Porque não tem estrutura, não tem maturidade. E por que pessoas não têm maturidade? Porque não têm um autoconhecimento. Acham que são, mas não são. Acham que tem, mas não tem. Acham que pode, mas não pode. Julgam-se donos da verdade, mas você não é dono nem da sua própria opinião. Julgam que são donos do que é certo, mas não é. E por que pensam assim? Porque não deixa o evangelho confrontar. Não deixa a palavra confrontar. Ou quando vai buscar a palavra, quando vai buscar o evangelho, vai buscar um massageamento de ego. E isso não existe. Jesus, certa feita, olha para a multidão e fala: vocês me seguem só porque vocês querem comer o pão que eu multiplico. Vocês querem comer um pão de verdade? Então coma do meu corpo e beba do meu sangue, ou seja, tenha comunhão verdadeira comigo. A multidão abandona Jesus. Jesus olha para os discípulos e fala: vocês não vão junto? E os discípulos olham, a saber, Pedro olha para Jesus e fala assim: aonde iremos nós, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ou seja, Senhor, são essas palavras de confrontamento que nos levará a ter uma experiência eterna. São essas palavras que nos confrontam, Senhor, que nós reconhecemos que realmente nos levará a uma verdadeira transformação e nos conduzirá ao céu. Querido, o conhecimento traz libertação. Conhecimento traz libertação. Volte a ler a palavra, volte a ler livros, volte a ouvir ministrações, volte a buscar o conhecimento de quem você é, através do conhecimento da palavra, de uma literatura boa e abençoada, vai fazer com que você viva a transformação, logo vai te dar liberdade. Você quer realmente ser livre? Ó, pega o Ronaldo aqui. Ronaldo, tá com quantos anos, filho? 40 aí? 41. Imagina o Ronaldo chegando pro seu Rosalvo, com 10 anos de idade, falando: pai, eu quero ir na festa. É isso, né, Ronaldo? Pai, eu quero ir na festa. Aí o seu Ronaldo falava assim pro Ronaldo, o seu Rosalvo falava pro Ronaldo: não, você não vai. Por que o seu Rosalvo não dava a liberdade do Ronaldo com 10 anos na festa que ele queria ir? Porque o Ronaldo não tinha maturidade. Ele não tinha capacidade de controlar os eventos que poderiam prejudicar ele naquele contexto a qual ele queria frequentar. Então, quanto mais você é maduro, mais Deus libera você para usufruir daquilo que você quer. Existem coisas que você pede para Deus, Ele não te dá, Ele não vai fazer, porque para aquilo você é uma criança. Para aquilo você não tem responsabilidade, para aquilo você não tem maturidade. Conforme eu vou buscando a maturidade, conforme eu vou buscando o conhecimento, conforme eu vou me conhecendo, conforme eu vou me transformando de acordo com a palavra de Deus, mais eu viverei liberdade, mais Deus permitirá que eu usufrua daquilo que eu quero, mais Deus permitirá que eu faça uso daquilo que Ele tem preparado para mim. Existem coisas que Deus vetou, que Deus não deixou, porque você não tem estrutura, porque você não tem maturidade. Você vai continuar sem estrutura, você vai continuar sem maturidade, enquanto você não tiver um grande autoconhecimento. E você não terá um autoconhecimento enquanto você ficar se comparando com os outros, se comparando com religiosos, seja lá o que for. Você tem que se comparar com a palavra, com a verdade. O que Deus diz que realmente você é o que importa. O que Deus diz que você é hoje pode te machucar, pode te entristecer, mas é para que você seja uma pessoa melhor amanhã. Eu quero fazer essa oração por você, eu quero orar pela tua vida em nome de Jesus. E a minha oração aqui é para que Deus dê sede de conhecimento.
A minha oração é para que Deus te dê sede de conhecimento, conhecimento da palavra, que a palavra vai mostrar quem você é. Reconhecendo quem você é, você vai saber onde você precisa mudar. Sabendo onde você precisa mudar, você vai buscar uma mudança. Buscando a mudança, você